Olá, eu sou Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Na videoaula passada, nós tínhamos criado a página em PHP, fizemos separada a parte do cabeçalho, a parte do conteúdo e a parte do rodapé e do menu. Fizemos usando tanto o NetBeans quanto o Notepad++. Então nós temos aqui o projeto montado. E no finalzinho nós deixamos montado 4 páginas aqui, que são as páginas que a gente vai abrir diretamente dentro do conteúdo aqui, ó, da divisinha nossa de conteúdo. Bom, esse processo também vai se repetir aqui dentro do NetBeans. Então, mãos à obra aí. No NetBeans a gente já tinha criado um arquivo chamado meu.js, que fica dentro da pastinha JS. Fizemos a chamada dentro do index aqui dentro, na parte do read, e dentro do Notepad nós fizemos a chamada desse cara, mas nós não criamos ele dentro da pastinha lá. Então eu vou criar uma nova página, vou salvar essa página aqui, vou dar um espacinho só para habilitar a opção de salvar, vou abrir meu JS e vou salvar aqui dentro como meu.js.js, ok? Vou dar um salvar aqui e nós vamos começar a criar as funções dentro desse cara aqui, ok? Então, ó, dentro do meu JS, essa parte aqui do conteúdo você pode apagar, e nós vamos começar a construir a estrutura que vai nos dar a liberdade de abrir uma página através de um simples clique dentro da mesma página. Ou seja, eu tenho um conteúdo de uma página externa, que seria o site 1 aqui, o site 2, site 3, site 4, e eu tenho a liberdade de abrir ele aqui dentro sem eu precisar recarregar a parte de cabeçalho, a parte de menu, a parte de rodapé. Então eu consigo fazer a carga dele dentro dessa div aqui, conteúdo. Então a primeira etapa nossa aí é começar a fazer a construção das chamadas do nosso JavaScript. Então o JavaScript ele tem algumas funções nativas, e uma delas é a função que a gente vai definir a chamada da página. E essa chamada da página a gente vai usar através de uma função chamada getXMLHttp. Então eu vou criar uma função, uma function, e essa função eu vou dar o nome de get XML HTTP, ok? Bom, dentro dessa estrutura nós vamos definir aí o tipo de navegação, né? Que seria a chamada aí. Por padrão a gente vai usar o Microsoft Internet Explorer, que é a base do sistema operacional Windows aqui. Então ele é nativo do Windows, as chamadas de JavaScript dele vêm nativa por ele, e a gente consegue consumir tudo que foi desenvolvido lá para dentro do Internet Explorer, e a gente consegue consumir em qualquer outro navegador. Então a gente só precisa definir aqui num esquema especial aí para o Internet Explorer. Ele tem aquelas regrinhas lá dentro do navegador de algumas funções de JavaScript serem executadas e outras não. Então vem aqui, ó, eu faço assim, if, e daí eu coloco meu navigator ponto appname, e daí aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, for igual ao Microsoft Internet Explorer. Daí eu vou colocar aqui o meu XML HTTP recebe new active x object. Object. E daí eu vou passar para dentro desse cara aqui, do meu ActiveX Object. Vou passar o Microsoft.xml.http. Então abro aspas aqui e vou colocar o meu
Microsoft ponto XML, XML HTTP. Bom, fiz esse processo. Se for um outro navegador, né? Se for um outro navegador, eu vou chamar o meu XML, XML HTTP recebe new XML request. Então eu vou colocar aqui, XML HTTP request, ok? Chama esse cara aqui e ele vai retornar a resposta para mim do site aí. E aqui fora eu vou colocar um return XML HTTP. Bom, fiz essa etapa, criei essa função de requisição aqui. Bom, criei essa função de requisição. Agora eu vou criar uma variável que vai requisitar esse cara aqui para mim. Então eu vou colocar aqui, um var. E é essa variável que eu vou estar utilizando para fazer as cargas da página quando eu solicitar. Então eu vou colocar aqui um var XML request, ok? E esse cara aqui vai receber o meu get XML HTTP. Ou seja, eu estou recebendo essa função aqui, Então quando eu mandar executar esse cara, ele vai executar esse processo aqui dentro de uma outra função. Bom, fiz esse processo, eu vou criar uma função que eu vou dar o nome de abrir página, ou abre página, carrega página, sei lá, o nome que você quiser você pode definir aqui. Então function, e aí eu vou definir aqui como abrir página, vamos colocar abrir página, vou colocar abrir page aqui, para ficar mais curto um pouco. E aqui eu vou passar aqui o valor, aqui seria o meu valor ou site, vamos colocar aqui, site. Vou passar o site aqui dentro para ele. E aí eu vou colocar assim, var URL recebe o meu site. Ou seja, essa variável interna ela vai receber esse parâmetro dessa função. Então lá quando eu chamar o abre página aqui, eu vou passar para ele o site que eu quero e ele vai catar esse site e vai armazenar dentro dessa variável. E aí a gente vai usar ele para quê? Para usar justamente esse cara aqui, o nosso XML request. Como eu já estou executando essa função, atribuindo essa função para dentro dessa variável, eu vou fazer isso aqui agora, meu XML request, que é esse carinha aqui, XML request, desculpa aí. XML request ponto open. Aí eu vou passar para ele qual que é o método que eu quero. Bom, esse método vai ser via get, que eu tenho que passar o valor para esse site. Mas eu poderia estar fazendo via post também. Vou passar a URL, que ela já tem o site já que eu defini para ele, e vou passar ele como true, que eu quero que ele seja exibido aí. Bom, fiz isso, eu vou executar de novo esse XML request e vou passar uma outra função para a gente chamar uma outra funçãozinha aí, atribuir uma outra função para fazer a carga desse conteúdo dentro dessa div aqui chamado conteúdo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu XML request ponto onRead state change. O que esse cara vai fazer? Ele vai receber a minha mudança de estado, né? Então, o que eu tenho que fazer nessa mudança? Eu tenho que ler o estado que eu estou para fazer uma determinada mudança, alcançar essa determinada mudança aí. Só que esse cara ele vai vir através de uma outra função. Então eu vou dar o nome da outra função de mudança de estado. Ok? Nós não criamos ela ainda, mas daqui a pouco a gente vai criar. Então nós temos esse mudança de estado que vai ser
o carinha que vai fazer a carga do meu site através da div que eu defini uma nomeação para ela. Então ele vai verificar através, dentro desse mudança de estado, aonde que eu tenho um elemento com ID chamado conteúdo, e vai fazer a carga dentro dessa div, através desse mudança de estado. Só que para isso eu preciso passar o caminho, definir qual estado que ele está e aonde que ele vai fazer essa carga. Então é dessa forma que a gente vai fazer. E a gente vai usar mais um carinha, que é o XML request também. Só que o send dele, que seria parte do envio, eu não posso passar para ele, deixar ele como com um valor aqui, porque eu não quero que ele troque de página. Então eu vou fazer aqui como null. Então eu não quero que ele simplesmente faça assim, opa, eu tenho aqui um caminho, né, o site aqui para ser carregado, então eu vou carregar esse site aqui e matar toda a página principal minha, que seria o index, para trazer a página, sei lá, conteúdo 1, site 1, site 2, site 3. Então esse send aqui, que seria para fazer o envio dessa página, para fazer a carga dela inteira, na verdade a gente mantém como nulo, porque eu quero que ele faça a carga dentro da mudança de estado aqui, que vai ser a outra função que a gente vai ter aí. Bom, para isso eu preciso verificar o estado que está essa página. E junto com esse estado eu posso colocar até uma imagenzinha de animação. Se de repente começar a demorar muito, ele pode exibir uma imagenzinha de animação aí. Então eu vou colocar assim, if, se o meu XML request, esse cara aqui, ele estiver no estado de leitura, né, o seu request ponto header state, e esse estado de leitura for igual a 1, ok? Se ele for igual a 1, daí eu vou executar uma determinada ação. Qual que é essa ação? Eu vou colocar aqui, vou procurar dentro do meu documento, que seria dentro do meu index aqui, que vai ser o cara que vai chamar essa ação. Eu vou buscar dentro desse documento o conteúdo. Então vou fazer assim, vou pegar o meu document ponto get element by id, tô pegando pelo id. E qual que é o id meu? O meu id é esse cara aqui, conteúdo. Então eu vou pegar esse mesmo nome aqui e eu vou inserir ele aqui dentro. Bom, fiz isso, eu vou pedir para ele fazer a união com o meu HTML, ok? Junto com uma imagenzinha. Essa imagem a gente não tem ela ainda, mas eu vou deixar já aqui a tagzinha já para carga. Então seria aqui um img, que é o image lá do coisa, src, e aqui eu vou passar, no caso, a carga dessa imagenzinha, né? Então aqui seria uma imagem lá, então seria da pastinha img e tal, e aqui seria a sua imagem. Então eu vou colocar um hashtag aqui por enquanto, e depois a gente procura uma imagenzinha aí, uma gifzinha para poder estar inserindo aí. Feito isso, eu vou mandar ele retornar para mim a URL, que é esse cara aqui, Então eu vou dar um return URL. Bom, montei essa estrutura, eu preciso criar agora a função chamada mudança de estado. Ela vai ser responsável por varrer o meu site, né? Localizar o conteúdo, ver qual que é o estado que eu estou, né? Se é o estado de leitura 4, para poder fazer o retorno desse conteúdo. Então eu vou vir aqui agora, function, mudança de estado, e nesse mudança de estado é somente uma função na qual eu não preciso passar parâmetros, né? Só vou mandar executar. A ideia é a mesma que essa daqui, ok? Então eu vou copiar esse conteúdo, só que no lugar aqui de eu comparar com o código 1, eu vou comparar com o código 4. Aqui eu também vou fazer a varredura do conteúdo, só que aqui na minha união, ao invés de eu chamar a tagzinha da imagenzinha lá para ficar carregando,
eu vou chamar o meu XML request ponto response test. Então nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar um comentário. Eu faço a leitura da página até encontrar um ID com o nome conteúdo e junto com uma imagem para animar o carregamento. Bom, aqui eu junto com a imagenzinha para carregar, para animar o carregamento lá. E nesse outro caso aqui, ó, ao invés de eu fazer a carga com a imagem, eu vou fazer conteúdo, né? O ID com o nome conteúdo e junto com uma outra página, né? Com a página solicitada, junto com a página selecionada, né? Com a página selecionada. Então aqui eu vou fazer a leitura da div lá do meu documento, vou localizar um ID com o nome de conteúdo e ao invés de eu fazer a junção aqui com uma imagem lá no caso do de cima lá, para buscar uma imagem e mostrar essa imagem se movimentando, eu vou pegar e vou pedir para ele devolver aqui para mim qual site que eu estou solicitando a abertura. Quando eu faço isso, esse site vai ser carregado para mim dentro da onde? Dentro da minha div aqui, ó, que é chamado de conteúdo. Então ele vai carregar o site meu aqui dentro. Então eu faço a carga das páginas, das demais páginas dentro dessa parte do conteúdo. Bom, para ver se esse cara está funcionando, nós precisamos inserir aqui uma imagenzinha e colocar dentro dos nossos links do botão, lá na parte do OnClick, a chamada desse abrir página aqui. Para isso, eu vou buscar uma imagenzinha aqui, ó, num site de GIF aqui. Sites de GIFs. Vamos ver se tem um GIFcom. Tinha um site que eu não vou lembrar qual que é o nome. Vamos ver se tem algum. The Absolute GIF. Não lembro se é esse site aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o link do site. Vou pegar uma imagenzinha aqui. GIF de loading. Podemos pegar uma imagenzinha de GIF qualquer. Vou pegar isso daqui que acho que deve ser animadinho isso aqui. Vamos ver se é. É o site Tenor, ó, tenor.com. Esse site aqui é bacana que ele tem bastante GIFzinho aí. Tem esse daqui que é o padrão, né? Esse daqui é o mais padrãozinho. Tem esse outro aqui. Nós podemos pegar até essa aqui, ó. Vou fazer o download dessa. Só que essa aqui é meio grande, né? Tem que ser uma GIFzinha pequena. Eu vou salvar esse cara aqui, ó. Salvar a imagem como.
eu vou lá na pasta do meu projeto, C, Champ, htdocs, vou aqui no NetBeans, Images e vou colocar aqui como loading. Loading 1. Bom, salvei esse cara aqui. Vou voltar aqui no meu código e vou chamar esse cara aqui dentro da minha pasta, né? Então eu tenho lá a pasta minha chamado img. Então eu vou colocar aqui img. Deixa eu só ver aqui como que pegou aqui. Ele pegou pelo img direto. Então eu vou colocar img barra loading ponto loading 1, né? Loading 1.gif. Só para mim confirmar o nome aqui para não cometermos. Opa, dava para conferir aqui, ó. F2, só para garantia, né? Loading 1.gif. Bom, vou salvar esse cara aqui. Esse conteúdo aqui, ó, eu vou copiar ele e já vou colar dentro desse nosso meu JS aqui, ó. Função é a mesma. Se eu vier aqui nas páginas, Ctrl F5, Ctrl F5, aparentemente, ó, não mudou nada, tá vendo? Porque a gente falta programar esse ponto aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, volto aqui no meu código e dentro aqui do meu menu topo, onde eu tenho onClick aqui, ó, dentro desse onClick eu vou aplicar todos os eventos que eu vou estar usando. No nosso caso é o nosso abrir page, ok? E daí eu vou passar aqui qual que é o site que eu vou estar abrindo. Então vai ser o site1.php nesse aqui. Então eu vou copiar essa estrutura aqui, ó. Esse abre o 1, no onClick abre o 2, no onClick abre o 3, no onClick abre o 4. Então eu vou abrir aqui, ó, site 2, vou abrir aqui o site 3 e vou abrir aqui o site 4. Vou salvar esse cara aqui. Essa estrutura eu vou copiar ela aqui também, já está programada, e vou jogar aqui no nosso menu topo. Então eu apliquei também o abrir página aqui dentro. Vou salvar esse cara aqui, vou salvar aqui, já está salvo, e vou testar lá o site. Então vou dar um Ctrl F5 aqui para atualizar tudo. E ó, cliquei no site 1, tá vendo, ó? Site 1. Site 2, ó, ele atualiza só o conteúdo interno, ó. O restante permanece estático, tá vendo? Aqui ele tá dando essa piscadinha aqui, ó, por causa da troca na hora do tamanho das fontes aqui. Vou fazer a atualização aqui também, ó. Opa, esse aqui não chamou. Vamos ver lá o porquê que não chamou. Fiz a chamada aqui. Meu js.js. Chamei as funções. Deixa eu ver aqui no meu index. Meu js. Tá tudo salvo. Conteúdo salvo. Cabeçalho salvo. Rodapé. Aqui também está salvo. Site. Abrir página. Faltou eu jogar a imagenzinha dentro desse cara, ó. Por isso que ele tá retornando a mensagenzinha lá. Não tá fazendo a carga. Vou abrir aqui o Champ, o htdocs, ou do NetBeans. Vou copiar essa pasta de imagem aqui e vou jogar ela dentro do outro aqui, ó. Substituir os arquivos. Agora aqui dentro eu também tenho a imagenzinha de carregamento, ó. Vou vir aqui no site, vou dar um Ctrl F5 aqui, fazer um teste. Aí falta da imagenzinha que nós definimos lá. Para nós mantermos esse cara aqui como um cara mais dinâmico aqui, mais estático um pouco, não dinâmico, né? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou comentar essa linha aqui, ó, dentro do index. Vou comentar essa linha, vou salvar. Só para vocês verem que o site ele está totalmente estático.
só está mudando aí a parte do conteúdo, ó. Então vou salvar aqui, ó, só para vocês verem. Então venho atualizar aqui, ó, do NetBeans, Ctrl F5, sumiu a parte do rodapé, ó. Só muda esse conteúdo, permanece Ctrl F5, ó. Então nós temos aqui, ó, a mudança do conteúdo via JavaScript. Então nós criamos as funções, a função padrão, que é a função de requisição. Esse cara aqui ele é responsável, uma função já do próprio JavaScript, que trabalha com a parte do Ajax, de fazer a solicitação, a requisição de um determinado site, né, de um determinado endereço. Aí o que eu preciso fazer? Como eu estou fazendo uma requisição, eu preciso tratar essa requisição. Então eu vou tratá-la em duas etapas. Eu vou fazer a requisição dele tratando o site via solicitação, no caso aqui via GET, mas aqui também poderia ser via POST, via GET, passando a URL para a página, e vou tratar essa mudança de estado, ou seja, se eu tiver, vamos supor, se a página estiver demorando para carregar, ele vai cair nesse estágio aqui, que vai aparecer aquela imagenzinha da gifzinha carregando lá. Se a mudança de estado for rapidinho, que for a leitura de nível 4, ele já vai fazer a carga direto do site já respondido. Então a primeira requisição nossa, ó, na leitura e estado dele, ele verifica essa função, ó, que seria esse cara aqui. Se esse cara conseguiu fazer a carga rapidinho, beleza. Se não, ele cai dentro dessa estrutura aqui, ó, que é a nossa estrutura para mostrar a imagenzinha de carregamento. Como essa função é uma função que eu necessito que ele execute, mas retorne um resultado final, nós estamos usando aqui um return URL, ou seja, ele vai retornar a abertura dessa página dentro da onde eu tenho a definição do meu conteúdo aqui, que seria esse index aqui, ok? Bom, a partir daqui dá para a gente começar a trabalhar e aplicar o Bootstrap da mesma forma que a gente fazia dentro das páginas no puro HTML. Nós vamos conseguir fazer essas vinculações diretamente dentro do PHP aqui. A forma de trabalhar é a mesma, as tags que a gente vai usar são as mesmas, só que nós vamos conseguir fazer essas chamadas de uma forma mais dinâmica aqui dentro. Então eu vou descomentar aqui a parte do cabeçalho, do rodapé, porque a partir dessa estrutura básica aqui, é a estrutura que a gente vai usar para definir o conteúdo do restante do site. Então daqui para frente a gente vai começar a trabalhar em cima dessa estrutura. Então eu posso criar uma página, sei lá, essa é o conteúdo principal, né? Tem lá missão, visão, valores. Posso chamar depois uma de produtos, galerias. Eu posso criar várias páginas e ir chamando essas páginas via JavaScript, fazendo a carga somente do conteúdo interno aqui. Então eu poderia pegar a estrutura aqui também. Quer ver? Vou pegar de um projeto anterior. Deixa eu pegar aqui. Não está aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está dentro da pasta documentos. NetBeans Project. Deixa eu ver. Acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver se é esse que tem imagem. É exatamente esse cara aqui, ó. Então eu vou copiar essas imagens aqui, ó, exceto esse banner, né? E eu vou jogar dentro lá da pasta do nosso projeto. Vou jogar dentro das duas pastas do projeto. Então eu vou pegar aqui, ó, na pasta de imagens desse, vou jogar. E vou pegar a pasta do NetBeans Project, que é do Notepad. Vou jogar dentro dela também. Bom, fiz isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. O conteúdo que eu tenho dentro desse cara aqui, ó, desse index, eu inseri vários conteúdos dentro dele, ó, que seria esses cards aqui. O
que eu vou fazer? Eu vou copiar essa estrutura do card, desses cards, e vou jogar dentro do nosso arquivo de conteúdo. Então eu vou vir aqui, ó, em editar, vou copiar a estrutura dos cards nosso, ó. Card header, cria um objeto, é esse cara aqui mesmo. Não, aqui cria o cabeçalho, é esse cara aqui, ó, que interessa para mim. Cria uma linha, beleza. As colunas e vem até aqui o nosso footer. É o que interessa para mim nesse momento. Se eu não me engano, acho que é só isso aqui. Vou copiar essa estrutura. E essa estrutura eu vou pôr aqui dentro do meu conteúdo, ó. No conteúdo, eu vou jogar. Abriu, fechou as div corretamente. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Dentro desse conteúdo eu vou substituir esse texto por isso aqui. Vou salvar também ele. Vou salvar esse cara. Na hora que eu atualizar aqui, ó, Ctrl F5. Ele trouxe para mim, ó, os cards, tá vendo? Eu tenho a estrutura dos cards carregada aqui. Ctrl F5 e tem a estrutura dos cards carregada aqui, ó. Então eu tô com essa estrutura montada. Deixa eu só salvar esse index aqui, ó. Vou salvar esse para ele trazer o rodapé também. Tá vendo que o rodapé, as caixinhas ficaram por cima do rodapé. Depois isso daqui a gente ajusta. Mas ó, eu tenho a parte do conteúdo e eu vou fazer a troca, ó. Aí eu poderia colocar aqui para o index, né? Se eu der um Ctrl F5 ele volta para a página principal. Que na verdade ele faz a carga do conteúdo aqui. Vou dar um Ctrl F5 de novo. Daí trouxe o conteúdo aqui dos cards. Então a ideia da gente trabalhar com PHP é você começar a reduzir programação. Se você observar no outro projeto nosso, nós tínhamos que trabalhar com a parte do nosso cabeçalho, trabalhando com o object aqui, ó. E aí eu precisava ainda trabalhar com esse object de forma responsível, tratando também o meu cabeçalho HTML com forma responsível, ou seja, tendo toda essa estrutura de cabeçalho aqui chamando Bootstrap. E quando a gente trabalha diretamente com uma página em PHP, nós podemos montar um único cabeçalho, que seria esse aqui. E se vocês observarem, todo o restante, ó, não tem cabeçalho. É só aquilo que eu preciso chamar mesmo para ser executado, tá vendo? E aí o que ele vai fazer? Com a tagzinha nossa do PHP, eu consigo fazer um include, que seria incluir alguma coisa dentro desse conteúdo. Vou incluir outra coisa dentro desse conteúdo, para que a gente possa executar toda essa estrutura aí. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender aí a questão da criação do JavaScript. Isso daqui é uma função chamada em Ajax, né? É a funçãozinha Ajax. Hoje em dia tem o jQuery puro para fazer as chamadas, requisições, mas eu ainda prefiro trabalhar dessa forma aqui para fazer a requisição. Fica mais fácil de eu enxergar aonde eu vou, aonde eu deixo de ir, quais são os métodos que eu estou construindo. Então dentro do meu arquivinho JS aqui, o meu JS, eu faço a criação das funções que eu vou estar usando tudo dentro do meu site. Beleza? Bom estudo aí, até mais, pessoal. Olá, eu sou Ricardo da Silva Zanata e você está no canal Eu Programando. Na videoaula passada, nós tínhamos criado a página em PHP, fizemos separada a parte do cabeçalho, a parte do conteúdo e a parte do rodapé e do menu. Fizemos usando tanto o NetBeans quanto o Notepad++. Então nós temos aqui o projeto montado e no finalzinho nós deixamos montado 4 páginas aqui, que são as páginas que a gente vai abrir diretamente dentro do conteúdo aqui, ó, da divisinha nossa de conteúdo. Bom, esse processo também vai se repetir aqui dentro do NetBeans. Então, mãos à obra aí. No NetBeans a gente já tinha criado um arquivo chamado meu.js.
que fica dentro da pastinha JS. Fizemos a chamada dentro do index aqui dentro, na parte do read. E dentro do Notepad nós fizemos a chamada desse cara, mas nós não criamos ele dentro da pastinha lá. Então eu vou criar uma nova página. Vou salvar essa página aqui. Vou dar um espacinho só para habilitar a opção de salvar. Vou abrir meu JS e vou salvar aqui dentro como meu js.js, ok? Vou dar um salvar aqui. E nós vamos começar a criar as funções dentro desse cara aqui, ok? Então, ó, dentro do meu JS, essa parte aqui do conteúdo você pode apagar. E nós vamos começar a construir a estrutura que vai nos dar a liberdade de abrir uma página através de um simples clique dentro da mesma página. Ou seja, eu tenho um conteúdo de uma página externa, que seria o site 1 aqui, o site 2, site 3, site 4. E eu tenho a liberdade de abrir ele aqui dentro sem eu precisar recarregar a parte de cabeçalho, a parte de menu, a parte de rodapé. Então eu consigo fazer a carga dele dentro dessa div aqui, conteúdo. Então a primeira etapa nossa aí é começar a fazer a construção das chamadas do nosso JavaScript. Então o JavaScript ele tem algumas funções nativas, e uma delas é a função que a gente vai definir a chamada da página. E essa chamada da página a gente vai usar através de uma função chamada getXMLHttp. Então eu vou criar uma função, uma function. E essa função eu vou dar o nome de getXMLHttp, ok? Bom, dentro dessa estrutura nós vamos definir aí o tipo de navegação, né? Que seria a chamada aí. Por padrão a gente vai usar o Microsoft Internet Explorer, que é a base do sistema operacional Windows aqui. Então ele é nativo do Windows, as chamadas de JavaScript dele vêm nativa por ele, e a gente consegue consumir tudo que foi desenvolvido lá para dentro do Internet Explorer, e a gente consegue consumir em qualquer outro navegador. Então a gente só precisa definir aqui num esquema especial aí para o Internet Explorer. Ele tem aquelas regrinhas lá dentro do navegador de algumas funções de JavaScript serem executadas e outras não. Então vem aqui, ó, eu faço assim, if, e daí eu coloco meu navigator ponto appname, e daí aqui dentro eu vou colocar aqui, ó, for igual ao Microsoft Internet Explorer. Daí eu vou colocar aqui o meu XML HTTP recebe new active x object. E daí eu vou passar para dentro desse cara aqui, o meu ActiveXObject. Vou passar o Microsoft.xmlHttp. Então abro aspas aqui e vou colocar o meu Microsoft .xml HTTP. Bom, fiz esse processo. Se for um outro navegador, né? Se for um outro navegador, eu vou chamar o meu XML HTTP recebe new XML request. Então eu vou colocar aqui, ó, XML HTTP request, ok? Chama esse cara aqui e ele vai retornar a resposta para mim do site aí. E aqui fora eu vou colocar um
return XML HTTP. Bom, fiz essa etapa, criei essa função de requisição aqui. Bom, criei essa função de requisição. Agora eu vou criar uma variável que vai requisitar esse cara aqui para mim. Então eu vou colocar aqui, ó, um var, e é essa variável que eu vou estar utilizando para fazer as cargas da página quando eu solicitar. Então eu vou colocar aqui um var XML request, ok? E esse cara aqui vai receber o meu get XML HTTP, ou seja, eu estou recebendo essa função aqui, ó. Então quando eu mandar executar esse cara, ele vai executar esse processo aqui dentro de uma outra função. Bom, fiz esse processo, eu vou criar uma função que eu vou dar o nome de abrir página, ou abre página, carrega página, sei lá, o nome que você quiser você pode definir aqui. Então function, e aí eu vou definir aqui como abrir página, vamos colocar abrir página, vamos colocar abrir page aqui, ó, para ficar mais curto um pouco. E aqui eu vou passar aqui o valor, vai. Aqui seria o meu valor ou site, vamos colocar aqui, ó, site. Vou passar o site aqui dentro para ele. E aí eu vou colocar assim, ó, var URL recebe o meu site. Ou seja, essa variável interna ela vai receber esse parâmetro dessa função. Então lá quando eu chamar o abre página aqui, eu vou passar para ele o site que eu quero, e ele vai catar esse site e vai armazenar dentro dessa variável. E aí a gente vai usar ele para quê? Para usar justamente esse cara aqui, ó, o nosso XML request. Como eu já estou executando essa função, atribuindo essa função para dentro dessa variável, eu vou fazer isso aqui agora, meu XML request, que é esse carinha aqui, ó. Opa, XML request, desculpa aí. XML request ponto open. Aí eu vou passar para ele qual que é o método que eu quero. Bom, esse método vai ser via get, que eu tenho que passar o valor para esse site. Mas eu poderia estar fazendo via post também. Vou passar a URL, que ela já tem o site já que eu defini para ele, e vou passar ele como true, que eu quero que ele seja exibido aí. Bom, fiz isso, eu vou executar de novo esse XML request e vou passar uma outra função para a gente chamar uma outra funçãozinha aí, atribuir uma outra função para fazer a carga desse conteúdo dentro dessa div aqui chamado conteúdo, ó. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui o meu XML request ponto on read state change. O que esse cara vai fazer? Ele vai receber a minha mudança de estado, né? Então, opa, o que eu tenho que fazer nessa mudança? Eu tenho que ler o estado que eu estou para fazer uma determinada mudança, alcançar essa determinada mudança aí. Só que esse cara ele vai vir através de uma outra função. Então eu vou dar o nome da outra função de mudança de estado, ok? Nós não criamos ela ainda, mas daqui a pouco a gente vai criar. Então nós temos esse mudança de estado que vai ser o carinha que vai fazer a carga do meu site através da div que eu defini uma nomeação para ela. Então ele vai verificar através dentro desse mudança de estado aonde que eu tenho um elemento com ID chamado conteúdo e vai fazer a carga dentro dessa div através desse mudança de estado. Só que para isso eu preciso passar o caminho, definir qual estado que ele está e aonde que ele vai fazer essa carga. Então é dessa forma que a gente vai fazer. E a gente vai usar mais um carinha que é o XML request também. Só que o send dele, que seria a parte do envio, eu não posso passar para ele, deixar ele como
com um valor aqui, porque eu não quero que ele troque de página. Então eu vou fazer aqui, ó, como null. Então eu não quero que ele simplesmente faça assim, ó, opa, eu tenho aqui um caminho, né, o site aqui para ser carregado, então eu vou carregar esse site aqui e matar toda a página principal minha, que seria o index, para trazer a página, sei lá, conteúdo 1, site 1, site 2, site 3. Então esse send aqui, que seria para fazer o envio dessa página, para fazer a carga dela inteira, na verdade a gente mantém como nulo, porque eu quero que ele faça a carga dentro da mudança de estado aqui, que vai ser a outra função que a gente vai ter aí. Bom, para isso eu preciso verificar o estado que está essa página. E junto com esse estado eu posso colocar até uma imagenzinha de animação. Se de repente começar a demorar muito, ele pode exibir uma imagenzinha de animação aí. Então eu vou colocar assim, ó, if se o meu XML request, esse cara aqui, ele estiver no estado de leitura, né, o seu request.reader state, e esse estado de leitura for igual a 1, ok? Se ele for igual a 1, daí eu vou executar uma determinada ação. Qual que é essa ação? Eu vou colocar aqui, ó, vou procurar dentro do meu documento, que seria dentro do meu index aqui, que vai ser o cara que vai chamar essa ação. Eu vou buscar dentro desse documento o conteúdo. Então vou fazer assim, ó. Vou pegar o meu document.getElementById, ó, tô pegando pelo ID. E qual que é o ID meu? O meu ID é esse cara aqui, ó, conteúdo. Então eu vou pegar esse mesmo nome aqui e eu vou inserir ele aqui dentro. Bom, fiz isso. Eu vou pedir para ele fazer a união com o meu HTML, ok? Junto com uma imagenzinha. Essa imagem a gente não tem ela ainda, mas eu vou deixar já aqui a tagzinha já para carga. Então seria aqui um img, que é o image lá do coisa, src. E aqui eu vou passar, no caso, a carga dessa imagenzinha, né? Então aqui seria uma imagem lá, então seria da pastinha img e tal, e aqui seria a sua imagem. Então vou colocar um hashtag aqui por enquanto, e depois a gente procura uma imagenzinha aí, uma gifzinha para poder estar inserindo aí. Feito isso, eu vou mandar ele retornar para mim a URL, que é esse cara aqui, ó. Então eu vou dar um return URL. Bom, montei essa estrutura, eu preciso criar agora a função chamada mudança de estado. Ela vai ser responsável por varrer o meu site, né? Localizar o conteúdo, ver qual que é o estado que eu estou, né? Se é o estado de leitura 4, para poder fazer o retorno desse conteúdo. Então eu vou vir aqui, ó, agora, function, mudança de estado, e nesse mudança de estado é somente uma função na qual eu não preciso passar parâmetros, né? Só vou mandar executar. A ideia é a mesma que essa daqui, ó, ok? Então eu vou copiar esse conteúdo, só que no lugar aqui de eu comparar com o código 1, eu vou comparar com o código 4. Aqui eu também vou fazer a varredura do conteúdo, só que aqui na minha união, ao invés de eu chamar a tagzinha da imagenzinha lá para ficar carregando, eu vou chamar o meu XML request ponto response test. Então nesse caso aqui, ó, deixa eu colocar um comentário. Eu faço a leitura da página até encontrar um ID com o nome conteúdo e junto com uma imagem para animar o carregamento.
Bom, aqui eu junto com a imagenzinha para carregar, para animar o carregamento lá. E nesse outro caso aqui, ó, ao invés de eu fazer a carga com a imagem, eu vou fazer conteúdo, né? O ID com o nome, conteúdo, e junto com uma outra página, né? Com a página solicitada, junto com a página selecionada, né? Com a página selecionada. Então aqui eu vou fazer a leitura da div lá do meu documento, vou localizar um ID com o nome de conteúdo, e ao invés de eu fazer a junção aqui com uma imagem, lá no caso do de cima lá, para buscar uma imagem e mostrar essa imagem se movimentando, eu vou pegar e vou pedir para ele devolver aqui para mim qual site que eu estou solicitando a abertura. Quando eu faço isso, esse site vai ser carregado para mim dentro da onde? Dentro da minha div aqui, ó, que é chamado de conteúdo. Então ele vai carregar o site meu aqui dentro. Então eu faço a carga das páginas, das demais páginas, dentro dessa parte do conteúdo. Bom, para ver se esse cara está funcionando, nós precisamos inserir aqui uma imagenzinha e colocar dentro dos nossos links do botão, lá na parte do OnClick, a chamada desse abrir página aqui. Para isso, eu vou buscar uma imagenzinha aqui, ó, num site de GIF aqui. Sites de GIF. Vamos ver se tem um GIF.com. Tinha um site que eu não vou lembrar qual que é o nome. Vamos ver se tem algum. The Absolute GIF. Não lembro se é esse site aqui. Deixa eu ver se eu acho aqui o link do site. Vou pegar uma imagenzinha aqui. GIF de loading. Podemos pegar uma imagenzinha de GIF qualquer. Vou pegar isso daqui que acho que deve ser animadinho isso aqui. Vamos ver se é. É o site Tenor, ó, tenor.com. Esse site aqui é bacana, que ele tem bastante gifzinho aí. Tem esse daqui que é o padrão, né? Esse daqui é o mais padrãozinho. Tem esse outro aqui. Nós podemos pegar até essa aqui, ó. Vou fazer o download dessa. Só que essa aqui é meio grande, né? Tem que ser uma gifzinha pequena. Mas eu vou salvar esse cara aqui, ó. Salvar a imagem como. Eu vou lá na pasta do meu projeto. C Champ htdocs. Vou aqui no NetBeans Images e vou colocar aqui como loading. Loading 1. Bom, salvei esse cara aqui. Vou voltar aqui no meu código e vou chamar esse cara aqui dentro da minha pasta, né? Então eu tenho lá a pasta minha chamado img. Então eu vou colocar aqui img. Deixa eu só ver aqui como que pegou aqui. Ele pegou pelo img direto. Então eu vou colocar img barra loading
loading 1, né? Loading 1.gif. Só para mim confirmar o nome aqui, para não cometermos... Opa, dava para conferir aqui, ó. F2, só para garantia, né? Loading 1.gif. Bom, vou salvar esse cara aqui. Esse conteúdo aqui, ó, eu vou copiar ele e já vou colar dentro desse meu JS aqui, ó. Função é a mesma. Se eu vier aqui nas páginas, Ctrl F5, Ctrl F5, aparentemente, ó, não mudou nada, tá vendo? Porque a gente falta programar esse ponto aqui. Então eu vou fazer o seguinte, ó, volto aqui no meu código e dentro aqui do meu menu topo, onde eu tenho onClick aqui, ó, dentro desse onClick eu vou aplicar todos os eventos que eu vou estar usando. No nosso caso é o nosso abrir page, ok? E daí eu vou passar aqui qual que é o site que eu vou estar abrindo. Então vai ser o site1.php nesse aqui. Então eu vou copiar essa estrutura aqui, ó. Esse abre o 1, no onClick abre o 2, no onClick abre o 3, no onClick abre o 4. Então eu vou abrir aqui, ó, site 2, vou abrir aqui o site 3 e vou abrir aqui o site 4. Vou salvar esse cara aqui. Essa estrutura eu vou copiar ela aqui também, já está programada, e vou jogar aqui no nosso menu topo. Então eu apliquei também o abrir página aqui dentro. Vou salvar esse cara aqui, vou salvar aqui, já está salvo, e vou testar lá o site. Então vou dar um Ctrl F5 aqui para atualizar tudo. E ó, cliquei no site 1, tá vendo, ó? Site 1. Site 2, ó, ele atualiza só o conteúdo interno. O restante permanece estático, tá vendo? Aqui ele tá dando essa piscadinha aqui, ó, por causa da troca na hora do tamanho das fontes aqui. Vou fazer a atualização aqui também, ó. Opa, esse aqui não chamou. Vamos ouvir lá o porquê que não chamou. Fiz a chamada aqui, meu js.js. Chamei as funções, deixa eu ver aqui no meu index, meu js. Tá tudo salvo, conteúdo salvo, cabeçalho salvo, rodapé. Aqui também está salvo, site, abrir página. Faltou jogar a imagenzinha dentro desse cara, ó. Por isso que ele tá retornando a mensagenzinha lá. Não tá fazendo a carga. Vou abrir aqui o champ, o htdocs, ou do NetBeans. Vou copiar essa pasta de imagem aqui e vou jogar ela dentro do outro aqui, ó. Substituir os arquivos. Agora aqui dentro eu também tenho a imagenzinha de carregamento, ó. Vou vir aqui no site, vou dar um Ctrl F5 aqui. Fazer um teste. Aí falta da imagenzinha que nós definimos lá. Para nós mantermos esse cara aqui como um cara mais dinâmico aqui, mais estático um pouco, não dinâmico, né? Eu vou fazer o seguinte, eu só vou comentar essa linha aqui, ó, dentro do index. Vou comentar essa linha, vou salvar. Só para vocês verem que o site ele está totalmente estático, só está mudando aí a parte do conteúdo, ó. Então vou salvar aqui, ó, só para vocês verem. Então venho atualizar aqui, ó, do NetBeans, Ctrl F5, sumiu a parte do rodapé, ó. Só muda esse conteúdo, permanece Ctrl F5, ó. Então nós temos aqui, ó, a mudança do conteúdo via JavaScript. Então nós criamos as funções. A função padrão, que é a função de requisição. Esse cara aqui ele é responsável, uma função já do próprio JavaScript, que trabalha com a parte do Ajax, de fazer a solicitação, a requisição de um determinado site, né, de um determinado endereço.
Aí o que eu preciso fazer? Como eu estou fazendo uma requisição, eu preciso tratar essa requisição. Então eu vou tratar ela em duas etapas. Eu vou fazer a requisição dele tratando o site via solicitação, no caso aqui via GET, mas aqui também poderia ser via POST, via GET, passando a URL para a página, e vou tratar essa mudança de estado, ou seja, se eu tiver, vamos supor, se a página estiver demorando para carregar, ele vai cair nesse estágio aqui, que vai aparecer aquela imagenzinha da gifzinha carregando lá. Se a mudança de estado for rapidinho, que for a leitura de nível 4, ele já vai fazer a carga direto do site já respondido. Então a primeira requisição nossa, ó, na leitura e estado dele, ele verifica essa função, ó, que seria esse cara aqui. Se esse cara conseguiu fazer a carga rapidinho, beleza. Se não, ele cai dentro dessa estrutura aqui, ó, que é a nossa estrutura para mostrar a imagenzinha de carregamento. Como essa função é uma função que eu necessito que ele execute, mas retorne um resultado final, nós estamos usando aqui um return URL, ou seja, ele vai retornar a abertura dessa página dentro da onde eu tenho a definição do meu conteúdo aqui, que seria esse index aqui, ok? Bom, a partir daqui dá para a gente começar a trabalhar e aplicar o Bootstrap, da mesma forma que a gente fazia dentro das páginas no puro HTML, nós vamos conseguir fazer essas vinculações diretamente dentro do PHP aqui. A forma de trabalhar é a mesma, as tags que a gente vai usar são as mesmas, só que nós vamos conseguir fazer essas chamadas de uma forma mais dinâmica aqui dentro. Então eu vou descomentar aqui a parte do cabeçalho, do rodapé, porque a partir dessa estrutura básica aqui, é a estrutura que a gente vai usar para definir o conteúdo do restante do site. Então daqui para frente a gente vai começar a trabalhar em cima dessa estrutura. Então eu posso criar uma página, sei lá, essa é o conteúdo principal, né? Tem lá missão, visão, valores. Posso chamar depois uma de produtos, galerias. Eu posso criar várias páginas e ir chamando essas páginas via JavaScript, fazendo a carga somente do conteúdo interno aqui. Então eu poderia pegar a estrutura aqui também. Quer ver? Vou pegar de um projeto anterior. Deixa eu pegar aqui. Não está aqui. Deixa eu ver aqui. Eu acho que está dentro da pasta documentos. NetBeans Project. Deixa eu ver. Acho que é esse cara aqui. Deixa eu ver se é esse que tem imagem. É exatamente esse cara aqui, ó. Então eu vou copiar essas imagens aqui, ó, exceto esse banner, né? E eu vou jogar dentro lá da pasta do nosso projeto. Vou jogar dentro das duas pastas do projeto. Então eu vou pegar aqui, ó, na pasta de imagens desse, vou jogar. E vou pegar a pasta do NetBeans Project, que é do Notepad. Vou jogar dentro dela também. Bom, fiz isso. Eu vou fazer o seguinte, ó. O conteúdo que eu tenho dentro desse cara aqui, ó, desse index, eu inseri vários conteúdos dentro dele, ó, que seria esses cards aqui. O que eu vou fazer? Eu vou copiar essa estrutura do card, desses cards, e vou jogar dentro do nosso arquivo de conteúdo. Então eu vou vir aqui, ó, em editar, vou copiar a estrutura dos cards nosso, ó. Card header, cria um objeto, é esse cara aqui mesmo. Não, aqui cria o cabeçalho, é esse cara aqui, ó, que interessa para mim. Cria uma linha, beleza. As colunas e vem até aqui o nosso footer. É o que interessa para mim nesse momento. Se eu não me engano, acho que é só isso aqui. Vou copiar essa estrutura. E essa estrutura eu vou pôr aqui dentro do meu conteúdo, ó. No conteúdo, eu vou jogar
Abriu, fechou as div corretamente. Vou dar um Ctrl A, Ctrl C aqui e vou fazer a mesma coisa aqui, ó. Dentro desse conteúdo eu vou substituir esse texto por isso aqui. Vou salvar também ele. Vou salvar esse cara. Na hora que eu atualizar aqui, ó, Ctrl F5. Ele trouxe para mim, ó, os cards, tá vendo? Eu tenho a estrutura dos cards carregada aqui. Ctrl F5 e tem a estrutura dos cards carregada aqui, ó. Então, eu tô com essa estrutura montada. Deixa eu só salvar esse index aqui, ó. Vou salvar esse para ele trazer o rodapé também. Tá vendo que o rodapé, as caixinhas ficaram por cima do rodapé. Depois isso daqui a gente ajusta. Mas ó, eu tenho a parte do conteúdo e eu vou fazer a troca, ó. Aí eu poderia colocar aqui para o index, né? Se eu der um Ctrl F5 ele volta para a página principal. Que na verdade ele faz a carga do conteúdo aqui. Vou dar um Ctrl F5 de novo. Daí trouxe o conteúdo aqui dos cards. Então a ideia da gente trabalhar com PHP é você começar a reduzir programação. Se você observar no outro projeto nosso, nós tínhamos que trabalhar com a parte do nosso cabeçalho, trabalhando com Object aqui, ó. E aí eu precisava ainda trabalhar com esse Object de forma responsível, tratando também o meu cabeçalho HTML com forma responsível, ou seja, tendo toda essa estrutura de cabeçalho aqui chamando Bootstrap. E quando a gente trabalha diretamente com uma página em PHP, nós podemos montar um único cabeçalho, que seria esse aqui. E se vocês observarem, todo o restante, ó, não tem cabeçalho. É só aquilo que eu preciso chamar mesmo para ser executado, tá vendo? E aí o que ele vai fazer? Com a tagzinha nossa do PHP, eu consigo fazer um include, que seria incluir alguma coisa dentro desse conteúdo. Vou incluir outra coisa dentro desse conteúdo, para que a gente possa executar toda essa estrutura aí. Tranquilo? Bom, espero que vocês tenham conseguido entender aí a questão da criação do JavaScript. Isso daqui é uma função chamada em Ajax, né? É a funçãozinha Ajax. Hoje em dia tem o jQuery puro para fazer as chamadas, requisições, mas eu ainda prefiro trabalhar dessa forma aqui para fazer a requisição. Fica mais fácil de eu enxergar aonde eu vou, aonde eu deixo de ir, quais são os métodos que eu estou construindo. Então, dentro do meu arquivinho JS aqui, o meu JS, eu faço a criação das funções que eu vou estar usando tudo dentro do meu site. Beleza? Bom estudo aí, até mais, pessoal.